Olá, tudo bem? Aqui é Ricardo Malê. Eu estou gravando esta aula que agora, na verdade, é um compacto do meu último webinário com o tema Como ter funcionários 6 vezes mais engajados. Bom, se você gerencia uma equipe ou está querendo se tornar um gestor, certamente o que nós vamos falar nessa aula é de extremo interesse seu, de extrema importância para a sua vida profissional e até mesmo para a sua vida pessoal. Você que já gerencia uma equipe, você já saiu do trabalho sentindo que de repente o peso da rotina era tão intenso que você chega sem vontade de fazer absolutamente mais nada após um dia, tendo que carregar nas costas o peso de uma equipe desmotivada. Imagine se você pudesse, de repente, todos os dias sair da empresa e as pessoas continuassem trabalhando com o mesmo engajamento, como se elas fossem donas do próprio negócio. Isso é extraordinário, não é verdade? Bem, nesse webinário que nós vamos falar é sobre esse tema. Como ter pessoas 6 vezes mais engajadas no trabalho. Nós vamos falar sobre as 3 únicas causas que fazem com que as pessoas não façam aquilo que precisa ser feito. Eu quero mostrar para você aqui na tela do meu computador a base desse conhecimento e você vai entender muito claramente no final desse webinário quais são esses fatores e como fazer com que a sua equipe tenha muito mais engajamento nas suas tarefas de rotina. Vamos lá? Então, a dúvida central aqui, aquela dúvida que todo gestor gostaria de resolver, é essa aqui, né? Por que algumas pessoas não fazem o que deve ser feito? Afinal, né? Quais são as causas que levam as pessoas a não cumprirem com as suas responsabilidades, a não fazerem aquilo que delas se espera? Bem, essa é a questão central quando a gente está falando aqui de engajamento, de comprometimento das pessoas e, sem dúvida, é a questão que todo gestor gostaria de saber resolver. Bem, nesse webinário, nós vamos ter aqui mais alguns elementos aqui que vão te ajudar a entender melhor por quê. Afinal de contas, algumas pessoas não fazem o que deve ser feito. Bem, se você passa por uma situação assim, se você tem na sua equipe algumas pessoas que são resistentes, que são descomprometidas com o trabalho, certamente você tem percebido alguns destes sintomas. Existe aí um pouco de produtividade aquém do esperado, né? Então, a famosa baixa produtividade. Existem reclamações de clientes. Então, as entregas não saem de acordo com as necessidades dos clientes, com as expectativas que os clientes têm. Aqui eu estou falando tanto de clientes internos quanto de externos. Então, não é só o cliente final da empresa, mas também o cliente da sua área, aquele que recebe então o trabalho do seu liderado. Conflitos na equipe também é um sintoma quando algumas pessoas elas têm um comprometimento aquém do desejado, do esperado. Isso também começa a gerar certos conflitos na equipe, porque algumas pessoas então elas participam menos, contribuem menos, aquelas que dão mais o sangue, que estão mais comprometidas já começam a sentir que existe ali, não existe uma justiça na forma de tratar. Isso já começa a criar um ambiente, todo um ambiente hostil dentro da equipe, dentro da empresa. A alta rotatividade já é um sintoma um pouco mais cruel, um pouco mais radical, né? Quando as pessoas começam efetivamente a pular fora do barco. O autoabsenteísmo, que são aquelas faltas, sejam elas justificadas ou não, também é um sintoma que você pode estar percebendo na sua rotina quando você tem pessoas que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. E o sintoma que é o mais cruel e que é aquele que o gestor não deve ter são as suas metas não atingidas. Se você tem percebido esses sintomas na sua rotina gerencial, se algum deles, 1, 2 ou 3, ou quem sabe até todos eles, se você tem percebido, eu convido você
a fazer agora uma reflexão, a pensar de que forma esses sintomas têm afetado você, não só profissionalmente, mas também na sua vida pessoal. De que forma estar convivendo com pessoas que têm menos comprometimento do que o desejado, como isso tem impactado a sua vida dentro e fora da empresa. Isso tem afetado a sua relação com a sua família, em termos de energia e de tempo que você dispõe no final de um dia a dia de trabalho. Essa falta de comprometimento das pessoas pode estar colocando em risco, inclusive, o seu futuro na empresa, o seu crescimento profissional. Se você, por exemplo, for um funcionário da empresa, ou se você for dono do próprio negócio, isso tem colocado em risco a continuidade, a sobrevivência do seu negócio, da sua empresa. Como esses sintomas têm hoje afetado a sua vida pessoal e profissional? Então essa é uma reflexão que eu convido você a fazer agora. Bom, só existem 3 causas para alguém não fazer aquilo que deve fazer. Só existem 3 causas. Então, veja, com essa pequena dica que eu vou dar aqui para você agora, é possível você começar a fazer rapidamente um mapeamento da situação que você está enfrentando. Então, qual seria a causa que está gerando essa falta de comprometimento da pessoa a fazer aquilo que deveria estar fazendo? Só existem 3, então aqui nós vamos explorar cada uma delas. A primeira causa é: eu não faço porque eu não sei fazer. Então, se eu não sei fazer, e muitas pessoas têm essa reação, e ela é muito justificada, né? É muito justificável, eu não vou me aventurar a fazer aquilo que eu não sei, porque eu posso fazer mal feito, eu posso fazer errado, eu posso decepcionar o meu líder, eu posso colocar em risco a imagem da empresa, eu posso colocar em risco a minha reputação. Então eu não vou fazer aquilo que eu não sei fazer. Essa causa é a primeira delas. Vamos ver a segunda. Eu não faço porque eu não consigo fazer. Então, óbvio, aquilo que eu não consigo fazer, mesmo que eu queira, mesmo que eu saiba, se eu não consigo, eu não vou fazer. Essa causa, ela é mais autoexplicativa, né? Não precisamos elaborar muito aqui, é mais fácil de entender. Agora tem a terceira causa, é aquela que diz: eu não faço porque eu não quero fazer. E aqui a gente tem uma causa realmente diferente. Aqui a gente tem uma causa muito complexa, porque aqui tem a ver com o nosso lado emocional. Você vê ali que inclusive o ícone relacionado a essa causa é o coração, justamente nos lembrando que a causa querer está altamente relacionada com os nossos afetos e desafetos, com a nossa vontade, com a nossa volição, com o nosso desejo, com a nossa paixão pelo trabalho ou pelo nosso ódio que nós temos, a raiva que nós temos, seja essa raiva impulsionadora de um projeto, de uma mudança, ou essa raiva aquela que chega a nos paralisar, que chega a nos bloquear. Inclusive o medo, né, que tem bem essa consequência, né? O medo é mais paralisador. Então, o medo, a paixão, então são as emoções que estão muito relacionadas ao nosso querer ou não querer fazer. Vamos ver um pouquinho mais sobre essas 3 causas. Não sei fazer, não consigo fazer e não quero fazer. A primeira delas, você vai solucionar com o conhecimento. A primeira causa é uma causa relacionada à falta de conhecimento da pessoa em fazer aquilo que deve fazer. Então, se ela não sabe, se ela não tem o conhecimento, né, ela pode ter essa primeira barreira. Então, como é que você soluciona? Transmitindo esse conhecimento. Eventualmente, no processo de recrutamento e seleção, você vai verificar se a pessoa tem a formação necessária em termos de conhecimentos para poder exercer as funções às quais ela foi destinada, às quais ela será destinada na empresa.
A segunda causa, ela tem a ver com a habilidade. Não faço porque eu não consigo fazer. Não tenho ou a habilidade, que é uma questão interna, então eu não consigo fazer, não tenho as habilidades necessárias, por exemplo, eu não consigo. Se o meu trabalho exige que eu envie e-mails, e eu preciso enviar uma quantidade grande de e-mails por dia, mas eu não tenho habilidade de digitação, então eu não consigo fazer. Eu não consigo cumprir aquelas tarefas, eu não consigo entregar o resultado porque eu não tenho a habilidade necessária. Então, essa segunda causa, ela tem a ver com a capacidade da pessoa. E aqui é interessante a gente observar que nesse ponto existe um estudo muito interessante de um psicólogo húngaro-americano chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele estudou uma teoria que veio a se chamar de teoria do flow, ou teoria do fluxo, onde ele mostra que as pessoas se sentem altamente engajadas quando as suas habilidades estão sendo exigidas para cumprir uma tarefa, um desafio de alto nível. Então ela tem um desafio elevado e ela tem aquela habilidade, e essa sensação, né, do meu trabalho, quando eu estou no trabalho, quando eu tenho um desafio elevado, mas eu disponho de habilidade muito próxima para superar esse desafio, isso gera um engajamento, isso gera uma sensação de imersão. Inclusive, esse estudo desse psicólogo acabou sendo muito usado para a construção dos jogos, né? Tanto os jogos offline, digamos assim, né? Quanto os jogos online, os jogos aqueles onde você vai... jogos no computador, né? Essa teoria foi muito usada para a construção desses jogos, justamente porque esses jogos eles visam causar uma experiência de alta imersão, que a pessoa fique ali vidrada, apaixonada por superar desafios. Então, como é que isso acontece? É porque a habilidade da pessoa no início, mesmo sendo baixa, lhe é imposto um desafio baixo também. Na medida em que ela vai se ambientando com o ambiente do jogo, e a habilidade dela vai aumentando, o jogo vai impondo desafios cada vez mais elevados. E essa combinação é que gera um estado de flow, de fluxo, onde a percepção da pessoa fica totalmente imersa nessa experiência. Então há uma sensação de perda de noção do tempo, quer dizer, o tempo passa e a pessoa nem percebe, ela está totalmente engajada naquilo que ela está fazendo. Então a falta desse critério aqui, e aqui é para você fazer uma reflexão como gestor, quando você não está estabelecendo metas para as quais a sua equipe tem o treinamento suficiente, não tem habilidade para atingir, você cria um desequilíbrio entre a habilidade e o desafio, e aí você leva a pessoa a um estado emocional que é negativo, que desestimula, que descompromete essa pessoa para continuar querendo, né, tentar chegar no resultado. Então esse é um ponto bastante forte quando a gente está estudando o engajamento. É o equilíbrio, portanto, entre habilidade e desafio, de forma que a pessoa então diz assim, eu consigo fazer. Agora o terceiro ponto, esse é muito complexo. Aqui a gente está falando do não quero fazer, que tem a ver com a falta de atitude. A atitude é a preferência. A atitude tem a ver com como eu emocionalmente enfrento uma determinada situação. Então eu posso ter uma atitude de querer superar, de querer me dedicar, ou uma atitude contrária, de não querer enfrentar aquele desafio. E este querer ou não querer, ele inclusive é independente da questão do conhecimento e da habilidade. Porque a atitude da pessoa passa por uma série de critérios, uma série de causas, que nós vamos explorar todas elas aqui, mas nós vamos falar de uma causa dentro da atitude que tem um enorme impacto
na preferência da pessoa por querer fazer. Tá? Então, se nós perguntarmos aqui, qual dessas três causas impacta mais no engajamento das pessoas? A resposta que eu daria aqui para vocês é essa. A causa que mais impacta no engajamento de uma pessoa é a falta de atitude. Ou a atitude. Querer fazer. Por quê? Porque se eu sei e se eu consigo fazer, mas eu não quero fazer, eu não faço. Mesmo que eu saiba e mesmo que eu tenha a habilidade, eu não faço. Se eu não quero, se eu tenho uma atitude contrária, uma atitude de repulsão em relação à tarefa, ao desafio. Agora, o contrário não. Veja bem, se eu quero muito fazer alguma coisa, se eu tenho muita vontade de enfrentar um desafio, de realizar um projeto, mesmo que eu não saiba e mesmo que eu não consiga, o meu querer me leva a saber e a conseguir. Sim ou não? Então, essa é essa reflexão que eu quero que você faça agora. Como é importante a gente entender e estudar a questão da atitude, do impacto que a atitude tem no engajamento das pessoas no trabalho. E é sobre isso que nós vamos desenvolver nessa nossa aula. Agora, olha que interessante. Apesar disso, o foco do recrutamento e seleção tradicionais da empresa é justamente o outro. Então, recrutamento e seleção coloca muito foco onde? Coloca foco na formação da pessoa, ou seja, se a pessoa tem o conhecimento, e coloca muito foco na experiência da pessoa, ou seja, se o candidato tem a habilidade, desenvolveu aquela habilidade para assumir uma determinada função, um determinado cargo na empresa. Bem, não que isso esteja errado, mas eu considero que isso está muito incompleto. E existe um grande risco de você contratar sem levar em conta a questão atitudinal, o perfil atitudinal da pessoa. Veja, perceba, se a pessoa eventualmente ela fez aquela faculdade porque o pai mandou, aí acabou indo para o mercado e teve uma oportunidade, trabalhou 1 ano, 3 anos, 5 anos numa empresa, exercendo aqueles conhecimentos para os quais ela teve formação, mas medíocremente, né? Você tem uma pessoa, veja, você tem uma pessoa que tem a formação, que tem experiência, mas não tem a atitude, não tem um perfil aderente às suas funções. Então, esse é o ponto que eu quero valorizar nesta aula aqui hoje com você. E é por isso que nós vamos, dentro desses três elementos aqui, essas 3 causas, não sei, não consigo, não quero, nós vamos ir mais fundo na causa não quero, que tem a ver com a atitude. Mas o que é, afinal, atitude? Bom, Carl Jung define atitude como prontidão da psique para agir ou reagir de uma determinada maneira. Então, uma prontidão da psique, aquele estado de vontade, né? De estar, eu tenho uma vontade para agir ou reagir de uma determinada maneira, seja de forma positiva ou negativa. Então, a atitude ela não é só positiva, existe uma atitude de aversão, né? E também é uma predisposição, outra definição, a predisposição a reagir a um estímulo de maneira, então, aqui, ó, positiva e negativa. É uma predisposição a reagir ao estímulo de uma maneira positiva ou negativa. Bem, essas definições eu aposto que você não vai memorizar aqui para usar no dia a dia, não é verdade? Então eu tenho uma saída que é o seguinte, a forma mais rápida de você lembrar, afinal, o que é atitude? Eu estou procurando alguém que tenha atitude para trabalhar aqui comigo na minha área, nessas funções. Então, lembre de atitude como preferência. Uma pessoa que tem atitude é uma pessoa que tem uma preferência, ela tem um perfil de preferências aderente às funções para as quais ela será, então, indicada. Ela tem uma preferência. Por exemplo, eu tenho atitude para vender. Você pode traduzir, então, essa frase substituindo aí. Eu tenho uma atitude para vender, então eu tenho uma preferência para vender. Eu tenho atitude para administrar, eu tenho uma preferência para administrar. Então, é possível a gente estudar
O que forma, né, essas atitudes, esse perfil de preferências? E o interessante é que este perfil de preferências, ele cria uma assinatura que nós podemos chamar de perfil atitudinal. Perfil atitudinal. Nós vamos ver já já sobre isso, tá? Mas antes, deixa eu te fazer aqui, te dar 3 dicas. Se você quiser ter funcionários 6 vezes mais engajados, existem 2 passos aqui que você tem que dar. O primeiro deles é descobrir o perfil atitudinal, portanto, o perfil de preferências desse liderado ou desse candidato a uma vaga. Qual é o perfil dele? Então, eu estou contratando para administrar, para a área administrativa da empresa. Essa pessoa tem um perfil aderente, adequado para a área administrativa? Estou contratando alguém aqui para as vendas. Essa pessoa tem um perfil aderente às vendas? É possível você fazer isso. Primeiro, descobrindo o perfil atitudinal. E aí você coloca as pessoas certas no lugar certo. E os estudos da Gallup comprovaram que isso causa um impacto enorme no engajamento das pessoas. Simplesmente porque as pessoas tendem a preferir aquilo que elas têm um perfil adequado. Então, se eu tenho naturalmente um perfil atitudinal, portanto, perfil de preferências para comunicação, eu prefiro me comunicar do que ser uma pessoa introspectiva, introvertida, então eu terei, obviamente, mais aderência para as vendas do que para uma área onde exija um trabalho mais concentrado, mais quieto, mais introspectivo, como, por exemplo, trabalhar na área mais administrativa, trabalhando com planilhas, etc. Ok? Então, esse é o truque. O truque é muito simples, né? Só que você tem que dominar as ferramentas para poder usar isso ao seu favor. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer um exercício de mapeamento atitudinal. Esse exercício, eu quero deixar bem claro para você, é apenas uma amostra rápida. É um exercício muito raso, é muito simples, tá? De mapeamento. Não é o instrumento oficial, o instrumento que nós utilizamos nas capacitações, nos treinamentos, nos cursos presenciais ou online. Essa aqui é apenas um exercício rápido para a gente fazer aqui durante esta aula. Mas ele serve. Faça aqui comigo. Vamos ver aqui, ó. Pega uma caneta, pega um papel e anota o seguinte. Não precisa anotar a tela, apenas observe aqui, ó. Leia aqui comigo. Você gosta de resolver problemas analisando-os em partes. Quando você se identifica com essa afirmação? E a segunda, você entende de números e prefere lidar com coisas que possam ser quantificadas? Quanto você se identifica com essa afirmação? Terceiro, você só aceita argumentos que tenham sentido lógico? Qual é a sua identificação com essa afirmação? Você pode criticar alguém de forma direta se os seus argumentos fizerem sentido. Bem, qual é o exercício aqui agora? Coloque no papel assim a letra R, e numa escala de 0 a 10, você vai pontuar o quanto você está se identificando com essas quatro atitudes aí. Sendo 0, você não se identificou em nada. Sendo 10, você se identificou totalmente. Então, você vai fazer uma leitura geral de todas essas 4, de toda essa tela, tá? Então, de 0 a 10, o quanto você se identificou com as atitudes desta tela, tipo R, de 0 a 10. Coloca aí no papel. Vamos adiante. Atitudes do tipo E. O quanto você se identifica com essa frase, você compreende a visão geral antes de ater-se aos detalhes. Você tem ideias incomuns, pensamentos inovadores e imaginativos. Você gosta de desafiar os padrões. Você gosta de explorar possibilidades e conhecer coisas novas. Mesma coisa, coloca ali na tua folha, tipo E, e pontua de 0 a 10. Sendo 0, você não tem nenhuma identificação, e 10 você tem total identificação com essas atitudes. Vamos adiante. Atitudes do tipo C. O quanto você se identifica com esta frase? Você prefere procedimentos confiáveis para não ter resultados imprevisíveis?
Você gosta das coisas bem organizadas e ordenadas. Você sente-se melhor trabalhando com normas e regras bem estabelecidas. Você é minucioso e tem facilidade para ver os detalhes que muita gente não vê. Então, a mesma coisa, atitudes, então, agora do tipo C, pontua na tua folha aí, de 0 a 10. Sendo 0, você não tem nenhuma identificação com essas atitudes, e 10 você tem total identificação. Então, vai pontuar entre 0 e 10. Finalmente, atitudes do tipo S. Você é caloroso e afetuoso ao relacionar-se com as pessoas. Você tem facilidade para interessar-se pelos sentimentos das pessoas. Você gosta de oferecer apoio emocional a todos que necessitam. E você gosta de ensinar e orientar os outros. Então, vamos lá. Pontua de 0 a 10. Quanto você se sente identificados com estas 4 atitudes? 0 a 10. Vamos fazer uma revisão? Vamos fazer uma revisão de tudo isso aqui, tá? Vamos lá. Para você rever, você conferir. Atitudes do tipo R, então, aqui as 4, ó. Resolver problemas analisando-os em partes, entender de números, lidar com coisas que possam ser quantificadas, aceita argumentos que tenham sentido lógico, pode criticar alguém de forma direta se os seus argumentos fizerem sentido. De 0 a 10, quanto você se identifica. Tipo E, compreende a visão geral antes de ater seus detalhes, tem ideias incomuns, pensamentos inovadores, imaginativos, gosta de desafiar padrões, explorar possibilidades e conhecer coisas novas. De 0 a 10. Tipo C, procedimentos confiáveis para não ter resultados imprevisíveis, coisas bem organizadas e ordenadas, sente-se melhor trabalhando com normas e regras bem estabelecidas, é minucioso e vê os detalhes que muita gente não vê. Atitudes do tipo S, é caloroso, afetuoso com as pessoas, tem facilidade para se interessar pelos sentimentos dos outros, gosta de oferecer apoio emocional, gosta de ensinar e orientar. Muito bem, então vamos lá. Você já tem aí os seus 4 números, são apenas 4 números, um para cada tipo, não é? Então vamos lá. O que nós vamos ver agora? Então agora nós vamos ver um modelo que é fundamentado nos estudos de vários cientistas que todos convergem para uma ideia de que as nossas preferências elas podem ser agrupadas em 4 grandes grupos, que são chamados aqui, dentro do nosso estudo, das 4 dominâncias cerebrais. Esse modelo está fundamentado nos estudos de Carl Jung, Isabel Myers e Catherine Briggs, Ned Herman e Roberto Lira Miranda. Aqui nós vamos ver então esse modelo, que ele divide, vamos dizer assim, divide o nosso cérebro em 4 grandes grupos. Aqui é o nosso cérebro visto de trás. Esses 4 grandes grupos, eles estão relacionados então a 2 grupos relacionados ao hemisfério direito, 2 grupos ao esquerdo, os 2 grupos superiores têm relação com as nossas funções executivas do cérebro, como a imaginação e o cálculo, e os 2 grupos inferiores com as funções mais do nosso cérebro límbico, nosso sistema límbico, né? Onde operam as emoções. Então vamos ver cada uma delas, o nome de cada um. Nós temos aqui o grupo racional, é o R, tipo R, experimental, tipo E, cuidadoso, tipo C, sensitivo, tipo S. Vamos entender cada um destes grupos. O que nós temos aqui é o seguinte: as pessoas, elas desenvolvem as suas preferências muito dentro desses grupos. Então, entendendo cada um desses grupos, você começa a entender como as pessoas operam, por que elas têm determinados comportamentos, por que elas têm determinadas preferências e não outras. Então, vamos começar pelo primeiro aqui, o tipo R, né, o perfil racional. Olha quais são as aptidões cerebrais de um racional. Ele é analítico, ele quantifica, é lógico, crítico, gosta de números, entende de dinheiro, sabe como as coisas funcionam. O racional, ele é do tipo que privilegia o custo-benefício em todas as suas escolhas.
Então ele tem uma capacidade muito grande de entender a lógica, né, e o raciocínio quantitativo das coisas. Esse é o perfil racional. Quando você contrata uma pessoa, por exemplo, para trabalhar na área administrativa, onde você vai precisar de alguém que tem essa capacidade analítica, esse é um perfil indicado, bastante indicado. Você tem que buscar uma pessoa, se ela vai trabalhar muito com questões lógicas, muito com questões de números, esse é um perfil indicado, deve ter a sua dominância racional bem desenvolvida. Vamos entender o experimental. O perfil experimental, ele tem essas aptidões, ele conjectura, imagina, especula, arrisca-se, é impetuoso, quebra regras e gosta de surpresas. O experimental é o tipo criativo, é aquela pessoa que não gosta de seguir padrões, justamente o contrário, ela gosta de desafiar o status quo. É uma pessoa que gosta realmente de fazer diferente. Ela é inovadora, criativa, imaginativa, sonhadora, impetuosa. Esse é o perfil. Então, se você está buscando alguém, por exemplo, uma área da empresa, vamos dizer aqui, quem sabe, marketing, ou pesquisa e desenvolvimento, que tem que ter uma pessoa ali criativa, capaz de imaginar coisas, ser até mesmo de visualizar o futuro, né, de prever o futuro, que seja investigativa, questionadora. Este é o perfil ideal. O perfil experimental. Perfil altamente aderente a estas funções criativas, investigativas, imaginativas. O perfil cuidadoso. O perfil cuidadoso já é o oposto do perfil experimental. Ele é justamente o preventivo, né, que estabelece procedimentos, faz coisas, é confiado, esmerado, organizado, pontual e planeja. É um perfil que tem as suas ações todas voltadas para os cuidados, para a prevenção, para a proteção. Não gosta justamente de desafiar regras, ele gosta de seguir padrões. Enquanto experimental, ele não gostará de trabalhar numa função onde tem que seguir muitos procedimentos. O cuidadoso, ele gosta, ele procura funções onde tem procedimentos confiáveis, onde ele vai poder realmente demonstrar a sua qualidade pela minúcia, né? Pela qualidade técnica das suas entregas, altamente cuidadosas, altamente dedicadas, esmeradas, confiáveis. Então esse é o perfil ideal para quem, por exemplo, for trabalhar em qualquer função que exija esse preciosismo. Por exemplo, a produção ou a área administrativa, onde tem que fazer, preencher muitos formulários, e tem essas entregas relacionadas aí a padrões e a coisas sequenciais e rotineiras, né? Então vamos ver agora o perfil sensitivo. O sensitivo é aquele que é comunicativo, ele sente, gosta de ensinar, de tocar as pessoas, é sensível com os outros, expressivo e emocional. Esse perfil é extremamente interessante em todas as funções onde exista muito valor no relacionamento interpessoal. Por exemplo, atendimento, vendas, oferecer treinamento, onde exista a grande importância no relacionamento interpessoal, onde esse funcionário vai ser avaliado pelo seu cliente, pelas suas entregas, pela qualidade do seu bom relacionamento. Então são pessoas que têm essa sensibilidade para lidar com os outros. E é um perfil um pouco oposto, né, do racional. Enquanto o racional ele é frio, analítico, muitas vezes impessoal, o sensitivo é totalmente o oposto. O sensitivo é o caloroso, é o pessoal, aquele que realmente gosta de se envolver até com os problemas alheios. Então, coloque esse perfil para trabalhar em funções onde ele possa exercer as suas aptidões. Lembrando aquilo que eu falei sobre o estudo do Mihai Csikszentmihalyi. As pessoas gostam de colocar à prova as suas habilidades. Então, estas são as habilidades desse perfil, assim como nós vimos dos outros. Coloque à prova as habilidades deste perfil, dando a este perfil as oportunidades de fazer todos os dias o que ele faz de melhor. Agora, é muito comum nesse mapeamento, aí você vai ver nos seus números que você preencheu, não é incomum, pelo contrário, extremamente comum e até mesmo esperado, que duas dominâncias tenham ficado mais elevadas e duas menos evidentes, tá?
Quando isso acontece, nós chamamos esses perfis de perfis bidominantes. É muito comum que isso aconteça. Por quê? Porque, como você deve ter percebido, o racional se opõe ao sensitivo e vice-versa, e o experimental se opõe ao cuidadoso e vice-versa. Então, se eu sou altamente racional, por exemplo, é natural que eu tenha pouco desenvolvido o meu lado sensitivo. É natural, mas não é uma regra, é apenas natural, é apenas esperado. E da mesma forma, o oposto também, da mesma forma, se eu sou muito cuidadoso, é natural e é esperado que eu seja pouco experimental e vice-versa. Então isso gera os chamados perfis bidominantes. Você vai entender um pouquinho mais sobre esses perfis agora. Por exemplo, vamos ver aqui o bidominante, racional, experimental. O racional experimental, ele tem uma característica de um perfil estrategista. O racional experimental é estrategista justamente porque ele é uma pessoa que tem uma capacidade de prever muitos lances, né? Veja que a estratégia é isso, né? É você ter aquela visão geral do jogo, você ter aquela visão geral do cenário, por exemplo, na empresa, né? A visão estratégica, olha o que está acontecendo com o mercado, quais são as tendências, e a partir dessa visão essa visão mais de cima, digamos assim, essa visão mais sistêmica, que é a característica do experimental, tomar decisões que privilegiem o ganho. E esse é um ponto forte do racional. Então, quando você integra experimental e racional, você tem um perfil altamente estrategista. São pessoas que têm, em geral, um QI mais elevado. Até porque o QI justamente investiga isso, né? Se você lembrar dos testes de QI, você vai lembrar que ele investiga justamente a capacidade de abstração, né, que é característica do experimental, e a capacidade de cálculos, que é característica do racional. Então esse é o perfil estrategista. Coloque na empresa um estrategista para brilhar onde ele tem realmente maiores aptidões. Já o perfil racional cuidadoso, ele é um perfil administrativo. Essas pessoas são aquelas que você vai contar quando precisa colocar ordem na casa. O administrativo é aquele que está o tempo todo pensando na relação custo-benefício. Então, olha, vamos reduzir os desperdícios, os custos, vão aumentar os lucros. Então, esse é um ponto forte do racional. Mas ele pensa nisso de forma a ser implementado, ou seja, pensa no como fazer isso. Então, ele não só privilegia a melhoria dessa relação custo-benefício, como ele também se preocupa com o método de trabalho, que é a característica do cuidadoso. Então, esse é um perfil administrativo. Coloca na empresa pessoas que têm esse perfil na área certa para as funções certas. O perfil cuidadoso sensitivo, nós podemos chamar esse perfil de perfil condutor. O que é um condutor? É aquela pessoa que tem um grande apreço pelos métodos, pelos processos. Então, esse é o cuidadoso, aquela pessoa realmente que valoriza seguir as normas, seguir os procedimentos de forma fiel, né? E essa pessoa não só valoriza isso, mas ela tem uma boa capacidade de se relacionar com outras pessoas. Então, com essa capacidade, o que ela faz? Ela conduz as outras pessoas a seguirem os métodos de trabalho. Então, este perfil aqui é muito interessante quando você precisar de alguém para dar treinamentos, assim, treinamentos básicos dos procedimentos operacionais padrões no seu negócio. É um bom perfil também para gerenciar processos, porque realmente quando você tem aí, vamos dizer, uma indústria, você não vai inventar os procedimentos, você vai seguir procedimentos. Eventualmente você vai identificar oportunidades de melhorias nos procedimentos. Você não vai reinventar a roda, né? Você vai seguir. Então, seguir é característica do cuidadoso. E o cuidadoso, voltado a pessoas, então faz com que os outros sigam os padrões. Então, bem interessante esse perfil para essas funções. E, finalmente, o perfil experimental sensitivo. O experimental sensitivo é o perfil chamado engajador. Engajador. O experimental, ele é muito positivo, ele acredita muito, né? Essa característica do experimental. Enquanto o cuidadoso não acredita, ele só acredita vendo. O experimental é aquele que acredita, ele tem aquela convicção, ele tem aquela visão de futuro e ele conecta as coisas e começa a ter uma visão assim, puxa vida, isso aqui vai dar certo, isso aqui é extraordinário. Quando o experimental sensitivo
se apaixona por uma ideia, e aí veja que nessa frase eu tenho as duas dominâncias representadas, se apaixona por uma ideia, porque a paixão é a característica do sensitivo e a ideia é a característica do experimental. Então, o que acontece com uma pessoa que se apaixona por uma ideia? Ela vai querer engajar todo mundo, ela vai evangelizar todo mundo para seguir aquela ideia, mesmo não sabendo porquê, mesmo não sabendo como, essa pessoa, quando ela tem essa convicção, ela evangeliza, ela engaja, ela faz esse trabalho aí de engajar as pessoas. Então é um perfil muito interessante para dar palestra, para dar coaching, mentoria, ensinar conceitos, né? E conduzir as pessoas para uma determinada mudança, uma determinada transição na empresa. Bom, nós acabamos de explorar os 4 perfis bidominantes e suas aderências a determinadas funções da empresa. E como você percebeu, a importância deste conhecimento para o engajamento das pessoas é justamente colocar as pessoas certas no lugar certo. E aqui então vão os 3 passos para você fazer essa avaliação da aderência atitudinal das pessoas às suas funções. 3 passos são: primeiro, você precisa definir os parâmetros atitudinais ideais para uma determinada função. E como é que você faz isso? Usando um instrumento chamado matriz atitudinal. A matriz atitudinal é um instrumento que você preenche, e esse instrumento vai dar a você exatamente os parâmetros ideais atitudinais que este liderado, esse candidato deverá ter para que ele seja 100% aderente à sua função. É claro que isso é um ideal, né? Então você vai definir os parâmetros, eles são ideais nessa matriz, e aí você vai aplicar o segundo passo, que é fazer o mapeamento atitudinal do liderado. E com este mapeamento atitudinal, que é o instrumento mais robusto, não foi esse que nós utilizamos aqui nessa aula, esse mapeamento atitudinal vai dar a você os parâmetros reais atitudinais do liderado. E com essas duas informações, tendo os parâmetros ideais e tendo o perfil atitudinal do liderado, você vai poder então fazer o cálculo de aderência atitudinal. Então vai te mostrar numa escala vai te mostrar o quanto este liderado tem aderência àquela determinada função. Aí você vai me perguntar: pô, Malê, mas isso é garantido que essa pessoa vai ter alta competência na sua função? Não, não é garantia. Mas vamos lembrar, o que é competência? Competência é saber e querer fazer. Ou como diz aquele acrônimo que todo mundo usa por aí, é o CHA, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude. Esse mapeamento ele não está investigando o conhecimento, nem está investigando a habilidade, ele está investigando a atitude. Mas como nós vimos anteriormente aqui nessa aula, você já entendeu que se a atitude ela é positiva em relação a determinados desafios, essa pessoa tendo uma aderência atitudinal, tendo, portanto, uma preferência, ela tratará muito mais rapidamente de adquirir os conhecimentos e até mesmo as habilidades. Então, a minha sugestão para você trabalhar com pessoas muito mais engajadas é ter uma atenção especial a essa aderência atitudinal. Este é o ponto que vai fazer toda a diferença para você trabalhar com pessoas altamente engajadas, produtivas e que tragam maiores e melhores resultados para você e para o seu negócio. Isso que nós falamos até aqui faz parte da minha metodologia de liderança, que é chamado Sistema Unânime de Liderança. O Sistema Unânime ele se fundamenta em 6 passos, em 6 fundamentos, onde nós vamos ver que esta questão de avaliar a aderência é o terceiro fundamento. Nós temos em avaliar a aderência os 3 elementos da competência, que eu falei: as atitudes, as habilidades e os conhecimentos. Os outros fundamentos são, então, começando do primeiro ao 6º,
Estabelecimento de metas, é o primeiro fundamento. Então você tem claro quais são os objetivos do trabalho para o liderado, metas que são prioritárias, são realistas e são relevantes. O segundo fundamento, então, é você determinar o caminho para atingir as metas. Então, isso são os métodos que sejam claros, que sejam práticos, que sejam efetivos. Aí sim faz sentido a avaliação de aderência, porque você já tem os critérios, você já sabe o que o liderado vai executar no dia a dia, você já tem uma descrição clara, né, das competências necessárias em cada função, e aí você vai fazer um trabalho de avaliação de aderência muito preciso. Então, como nós dissemos, a aderência de atitudes, que é o mais importante, habilidades e conhecimentos. Tendo essa avaliação, você vai o quê? Quarto fundamento, providenciar treinamento. Por quê? Porque mesmo que as pessoas tenham uma altíssima aderência, 100%, digamos, de aderência às suas funções, sempre é importante que você providencie o treinamento, porque sempre haverá aquele conhecimento específico na forma como você quer que ele faça um determinado trabalho. Por exemplo, a pessoa tem lá 15 anos de experiência fazendo vendas consultivas, mas de repente você tem um procedimento um pouquinho diferente ali, então sempre tem algum treinamento a ser providenciado. Esse treinamento é de três tipos. O treinamento técnico, né? Então saber e querer fazer o trabalho técnico, as competências técnicas. O treinamento interpessoal, para que essa pessoa saiba se relacionar no dia a dia de trabalho com seus colegas e com gerentes. Então, como é que eu dou feedback, como é que eu recebo feedback, como é que eu soluciono conflitos. Então, esse é um ponto também da metodologia que você aprende. E o treinamento multiplicador, que é treinar o treinador. Então, aquele liderado que já tem altíssima competência, eu vou ensiná-lo a multiplicar as competências na equipe. O treinamento é o quarto fundamento, mas dado o treinamento eu preciso continuar em contato com as pessoas, demonstrando interesse por elas, pelo seu desempenho e também por suas opiniões. Então o quinto fundamento trata de consolidar mais a competência que foi treinada no quarto treinamento. Então não adianta nada eu treinar a pessoa e depois eu desaparecer, né? Eu sumir. Então eu dou o treinamento e não viro as costas, dou o treinamento e continuo presente por algum tempo até que a competência seja consolidada. Por isso esse interesse pelas pessoas em primeiro lugar, porque eu não estou trabalhando com máquinas, eu trabalho com gente, eu tenho que saber como me relacionar com elas, até para conquistar um canal de relacionamento onde a confiança é a moeda mais importante, demonstrar interesse pelo desempenho, pelas opiniões. E finalmente o sexto fundamento, que é dar retorno. Dar retorno para incentivar, para corrigir e para desenvolver. Então, este sexto fundamento ele vai coroar todo o processo, né? Todos os 6 fundamentos aqui. O retorno é quando eu tenho pessoas que estão acertando, elas precisam saber, então estou incentivando. Estou dando feedback corretivo para aqueles que estão, de alguma forma, não estão aquém, né, do esperado, seja porque não sabem fazer, então eu preciso retreinar, preciso corrigir esse baixo desempenho, ou a pessoa não está fazendo porque ela não quer fazer, então eu preciso descobrir a causa desse baixo comprometimento dessa pessoa e fazer a correção. Bom, e o desenvolvimento aqui, o sexto fundamento, prioridade C aqui, né, que é o desenvolvimento, é o topo do topo, né? É quando eu realmente já tenho um liderado altamente competente, começo a fazer um investimento no desenvolvimento dele, seja na carreira ou seja no crescimento dentro da empresa. Esses 6 passos, quando usados de forma consistente, têm o potencial de amplificar todas as suas ações no que diz respeito ao engajamento das pessoas. Porque, como você deve ter percebido, avaliar a aderência é um passo, mas ele tem passos que o antecedem e tem passos posteriores. Então é importante que você saiba utilizar toda a metodologia integrada. E para isso você vai ter oportunidade, certamente, de em outros webinários, em outros vídeos que eu vou lançar, você vai ter oportunidade de poder acessar e entender um pouco mais dessa metodologia. Eu quero deixar para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência aqui comigo hoje e espero te ver nos próximos vídeos. Super abraço, tchau!